Olha, na ocasião, essa, digamos, esse disparo produzido pelas práticas tropicalistas, em termos de produção artística, em termos comportamentais, ela encontrou um campo muito propício. Quer dizer, o campo propício foi o seguinte: de um lado, a dificuldade de continuar a expressão da arte chamada participante, nos termos em que ela tinha se colocado durante os anos 60, com todas as mudanças ocorridas entre o início dos 60 e depois até 67, 68, o recrudescimento da repressão fez com que as dúvidas que em alguns setores, como eu enunciei antes, tinham quanto à eficácia daquelas ações, né, em termos assim que eram inicialmente chamados revolucionários, né, e a descrença exatamente na possibilidade dessa revolução, né, mesmo com esse primeiro período do final dos 60, começo dos 70, foi o período exatamente da guerrilha, na verdade, da guerrilha urbana. Quer dizer, mesmo sabendo que aqueles procedimentos políticos, né, é uma tentativa alternativa, né, de pensar a questão da revolução nas artes, né, essas tentativas de mudança, elas se efetivaram exatamente quer dizer, o que chama de propício, exatamente se aproveitando, né, do outro lado da repressão. Quer dizer, havendo repressão e havendo dificuldade de expressão do político imediato, quer dizer, o que surgiu foi exatamente a oportunidade de desenvolver, digamos, de efetivar aqueles signos, aqueles sinais, como eu já disse, que vinham do final dos 60, das práticas ditas genericamente tropicalistas, né? Então, veja bem, o que foi surgindo em literatura, por exemplo, o livro do Ali Salomão, Me Segura que eu vou dar um troço, os textos do Torquato Neto e outras coisas que foram surgindo, de certa forma, davam vazão a uma experimentação que tinha suas bases em todo o experimentalismo do final dos anos 60, né? Mas agora ele tinha que se expressar de uma forma que foi chamada de marginal, né? Não apenas alternativa, marginal ou então independente. Quer dizer, a impossibilidade de ter uma veiculação explícita, né, que tinha existido durante os anos 60 e agora estava obstada, mas naqueles termos da arte participante, isso fechava também o horizonte para manifestações artísticas em geral, explicitamente digamos, no sistema vigente que ainda estava tentando se reorganizar a partir do final dos 60. Então, o que vai surgindo em literatura, em música, né, em teatro, em grupos de teatro, em peças, eu lembro do Zé Vicente, Zé Vicente de Paula, esqueci o nome dos outros teatrólogos importantes, o Bivar e outros. Quer dizer, o que surgiu no teatro é equivalente ao surgimento de pequenos livros de literatura e das revistas contraculturais que começam a surgir, explorando exatamente isso. Quer dizer, aquilo que até o final dos 60 começava a existir, mas não podia ser explicitado, agora podia ser explicitado, mas de maneira marginal, de modo, quer dizer, através de publicações independentes,
independentes, ou alternativas, como surgiram depois em alguns jornais, como Movimento, Em Tempo e Opinião. Não é? Quer dizer que o surgimento da produção dita genericamente contracultural ou também genericamente marginal, né? Já que marginal aí é apenas um termo aproximado, porque se é marginal, ele tem como referência as margens. Né? Quer dizer, o surgimento desse material tinha como interesse exatamente agora manifestar uma outra ordem do simbólico, digamos, em termos de expressão artística. Essa outra ordem do simbólico tinha como no seu centro o comportamental, a mudança de comportamento. A questão toda era como o comportamental apareceria. Se ele apareceria de modo experimental, né, quando vai aparecer, por exemplo, em materiais que vêm do Ali, ou que vem do Torquato, que vem do Caetano, os textos do Caetano e das músicas, se vem num teatro que tenta de início levar adiante a mesma experiência orgiástica do teatro oficina, né? Mas que depois se vê inviabilizado por uma razão ou outra que não sei considerar nesse momento, ou se esse teatro podia aparecer com peças aparentemente ainda tradicionais, né? Peças que ainda punham em causa o conflito final dos anos 60 e o conflito dos intelectuais, alguma coisa como aquilo que está no centro do Terra em Trânsito do Glauber Rocha, né? O conflito entre o intelectual, a consciência do intelectual e a revolução. Agora não é mais o conflito do intelectual e a revolução, mas é as dificuldades de entender, quer dizer, entender a derrota, a segunda derrota, a primeira de 64 e a segunda agora de 68, isto é, a impossibilidade de se fazer uma política mais explícita com as artes. Né? Então, colocando no centro o comportamento e colocando no centro exatamente a sua expressão mais forte, que foi exatamente a sexualidade aberta, né? Isso explicaria muito o que vai aparecer nas artes desse momento como forma de resistência. Então, a resistência está no experimental da vida e das artes, entendeu? Quer dizer, o viver a vida, né? Ou, como eu disse no meu artigo, viver a arte e inventar a vida, quer dizer, essa inversão é muito interessante. Né? Quer dizer, a arte vivida agora, né? Com outro modo da simbolização, outro modo do simbólico, né? O simbólico agora está no comportamental, não no discurso, mas no comportamental, portanto, no corpo, não é? Então, viver a arte desta maneira é exatamente tentar realizar, né, o desejo de inventar a vida. Inventar a vida seria exatamente encontrar aquela liberdade de ações, de vivências, de modos de organizar a vida que não aparecia nos anos 60 como uma coisa viável, já que não que ela não existisse como desejo, mas o desejo fundamental era aquele desejo que estava todo ele tragado pela necessidade política, né? Enfim, de denunciar e de chamar para a ação. Então, essa é a grande mudança. Como que isso entra na universidade? Entra exatamente numa desorganização da universidade. Quer dizer, em primeiro lugar, por exemplo, em São Paulo, eu não posso falar pelo Brasil inteiro de jeito nenhum, mas se eu penso assim, eu estava aqui em São Paulo e tinha conhecido a USP muito, quer dizer, eu conhecia a USP de longe, né, a USP ou a PUC de longe, e não conhecia de perto. E começa a conhecer de perto
exatamente a partir de 69, nessa virada, né? O que acontece é que, de repente, o fato, por exemplo, da Faculdade de Filosofia, da antiga Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências e Letras, que hoje é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ter saído da Rua Maria Antônia e se alojado precariamente na cidade universitária, eu já entrei na USP, lá na cidade universitária, em barracões improvisados, né? Produziu uma diáspora naquele tipo de ensino, por exemplo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que vinha exatamente desde a década de 30, se formulando, se formando e se constituindo. De repente, a gente está numa universidade toda diaspórica, entendeu? Quer dizer, ela estava jogada em cantos, sem aquelas articulações centralizadas que tinha, por exemplo, lá na Maria Antônia, na Rua Maria Antônia. Quer dizer, isto aí aos poucos se percebe que a gente cada vez mais encontra um ritmo de frequência nas aulas e de funcionamento nos corredores, né? Desorganizado, entre aspas, quer dizer, ele não tem mais uma unidade e ele tem exatamente ele começa a se formar por agrupamentos, e agrupamentos, inclusive, porque se sabe que estavam sendo vigiados, porque tinha gente da repressão dentro das salas de aula. Quer dizer, há uma mudança dentro da universidade nesses termos. Simultaneamente, ocorre o seguinte: no começo dos 70, eu estou falando sempre em termos daquela coisa que é mais próxima a minha, mas eu sei que ocorreu em outros lugares do Brasil. É o começo da chegada no Brasil do chamado estruturalismo. E que ao chegar, quer dizer, ia chegar com Deleuze, com Foucault, principalmente com Foucault aqui no Brasil, imediatamente com Foucault, e com Barthes, né? Essas coisas que começam a chegar do chamado estruturalismo, embora não estou dizendo que ele seja estruturalista, mas, enfim, a chegada da discussão do estruturalismo e que se torna, inclusive, temas de cursos logo no começo dos 70, né, tem uma importância muito grande, porque começa, a partir daí do que surge, das novas maneiras de tratar, no caso, por exemplo, da filosofia ou as letras, né? Estou falando mais especificamente disso, estão contempladas agora nessas novas discussões que surgem e que dão voz e dão amparo, né, digamos assim, às descentralizações que vinham ocorrendo em termos de pensamento, em termos de produção artística, de criação artística, né, de manifestações artísticas, e em termos de comportamento. Quer dizer, o desbunde, entendendo essa expressão como exatamente um deslocamento da ênfase, né, da ênfase do conceitual para o comportamental, ocorre tanto por obra daquilo que foi produzido pela repressão e pela censura, segundo lugar, pelo vir à tona daquilo que já aparecia, vamos chamar, do regime do desejo, que vinha, mas ainda estava todo ele tomado por um modo do político dos anos 60, né? E terceiro lugar, com esta, vamos chamar de informação que vem, não só das informações que vem via imprensa, via mídia em geral, por exemplo, do underground norte-americano, né? Ou das manifestações na Holanda, ou que tinham vindo da França no maio de 68, ou da Inglaterra, não só pela chegada do rock, mas na universidade vinha através, pelo menos nas ciências humanas, né? Nas ciências humanas, das discussões trazidas agora podemos chamar de moda do estruturalismo. Quer dizer, uma nova configuração intelectual começa a se fazer. Isso era um pouco evidente. No meu caso, em particular, ocorreu uma coisa muito, muito interessante e muito apropriada. Quando eu chego no pós-graduação de filosofia, em 69,
né? Eu que já não era mais tão jovem, eu tinha 28 anos então já. Quer dizer, eu encontro exatamente lá na cidade universitária, em uns barracões improvisados, eu encontro classes de filosofia com pouquíssimos alunos. Então, mas esses pouquíssimos alunos, uma parte deles vinha exatamente dos estudos que vinham dos 60 para os 70, portanto, daqueles estudos, vamos chamar sérios de filosofia, quer dizer, sérios nesse sentido de que estavam ancorados em toda esta prática filosófica introduzida na USP a partir da fundação da Faculdade de Filosofia nos anos 30, não é? E que tinha amadurecido dos anos 50 para os anos 60, não é? E nós já tínhamos professores muito consistentes, o Janotti, o Bento Prado Júnior, o Porchat, né? O Quartim de Moraes, o Salinas, o Vitor Knoll, que acaba de morrer, etc. Nós temos a Gilda de Mello e Souza, dando aula de estética, nós tínhamos isso, e de outro lado, nós já percebíamos que a faculdade começou a ser frequentada por outras pessoas que estavam em busca de outra coisa que não sabia bem o quê. Isso aparecia muito nas aulas de estética, não em geral, mas nas aulas de estética de um professor que tinha acabado de chegar da França por volta de setembro de 68, sem poder dar aula logo porque estourou aquele conflito da Maria Antônia, mas começou a dar aula efetivamente em 69. Um professor chamado Jean Galard, que está vivo até hoje, eu continuo em contato com ele até hoje, e para mim foi muito, muito importante isso. Por quê? Porque eu que vinha daquele interesse nas artes do final dos 60, e muito marcado pelo tropicalismo, e pelo cinema que estava sendo feito, pelo teatro que estava sendo feito, pela literatura experimental, não é? Que não era só do Guimarães Rosa, da Clarice Lispector, mas de uma literatura que já estava surgindo. Por exemplo, eu conheci o Zé Agripino de Paulo logo que ele foi lançado, em 67, e me interessei muito por essas coisas que iam por aí, né? Esse professor começa a dar cursos em que ele contempla nos seus cursos toda uma reflexão sobre as questões ligadas ao tema da estetização da vida cotidiana, isto é, da possibilidade de se pensar o que acontece com as categorias estéticas quando elas migram de um modo ou de outro, de uma forma conservadora dominada ou de uma forma libertária, elas migram das obras de arte para os comportamentos, para as ações, fossem elas as morais, comportamentais, fossem elas políticas. Essa reflexão que tinha o seu vértice no estudo do surrealismo, das práticas surrealistas, foi fundamental para mim. Quer dizer, foi a sopa no mel. Quer dizer, eu que estava pensando em termos naquelas transformações que eu estava vivendo em mim, pessoalmente, que me descolei dos anos 60, de uma experiência de vida muito conservadora, religiosa, marcada pela religião tradicional, pela moral tradicional, etc., e de repente me descolava totalmente disso. Eu encontro exatamente nessas aulas e descubro que isso aí é o horizonte que me interessava, que é o horizonte exatamente dos deslocamentos, né, produzidos como desejo, né, mas também como necessidade de dar corpo, quer dizer, de formalizar, né, uma experiência, quer dizer, experiências outras que estavam ocorrendo, né, marcadas totalmente pela alteridade, e que exatamente a leitura de Foucault, eu conheci o Deleuze imediatamente através desse professor, Deleuze, o Foucault, o Barthes, etc. Quer dizer, principalmente esses três, né, para mim, depois foi importante a descoberta do Lyotard, logo em seguida, era fundamental para dar corpo, né, a esses outros modos da simbolização que exatamente se expressaria em arte, né, ou nos comportamentos disruptivos. É o momento em que grupos de alunos da universidade começam a formar as suas
as suas residências coletivas. Não a moda das antigas repúblicas, entendeu? Mas a moda exatamente das novas configurações de relacionamentos.